Alô, Fernando. É um prazer atender a sua sugestão, né? Eu teria vontade e me sinto honrado em atender isso aí, que desde há uns 2 anos atrás que a gente vem combinando e agora só foi possível. Só fica interessante demarcar que essa data é 9 de abril de 2024. Agora podemos conversar. Eu sou filho de afogadenses. Me considero afogadense, mas naturalmente eu sou de Garanhuns, eu nasci em Garanhuns. Por força de quê? Que Gedeão Liberal, um dos donos da Quixaba dos Liberais, ali perto na região da Engazeira, a Quixaba dos Liberais, Gedeão era um grande proprietário lá, dividia com moça liberal, se eu não me engano, irmã dele. E toda a vida foi lá, um dos pioneiros de Afogados da Engazeira, bastante observar a posição que nós morávamos ali, vizinho da prefeitura e tudo mais, né? Gedeão Liberal, ele foi acometido, era um homem de certos recursos, e ele foi acometido de doença da época, provavelmente um câncer, veio a Recife, e como ele tinha um certo recurso, ele foi dono do primeiro Ford de bigode, né, o Ford 29, que a gente conhecia de Afogados e outras, talvez o primeiro rádio. E ele foi acometido e veio para uma junta médica em Recife, naquele tempo. E o que é que acontece? Aí ele foi aconselhado, se ele tivesse condições, de ir para Garanhuns. Então, a minha avó, Levina de Souza Liberal, que depois virou que era Pires também, e que depois virou Levina de Souza Fittipaldi com o segundo casamento, ela vai morar em Garanhuns. Compraram casa lá na Rua do Cajueiro, na parte central. A Rua do Cajueiro é um nome que essa vai conhecida em Garanhuns, bem no centro de Garanhuns. E ali, minha mãe, na época, estudava aqui em Olinda, no Santa Gertrudes. As despesas, talvez, lógico, pesaram. E minha avó indo para lá, minha mãe vai para Garanhuns e lá ela vai estudar no Colégio Santa Sofia, ali colado na Catedral de Garanhuns. Então, vê bem, nessa ocasião, quer dizer, ela conheceu meu pai é de Alagoas, ali próximo de Garanhuns, de Quebrangulo, né, ali pertinho de coisa. Meu pai era gerente, quer dizer, foi assim, gerente, um funcionário lá da Samba, ele era... mexia com a Singer, da Singer, né? Ele mexia com máquinas de costurar a Singer. O nome? O meu nome no meu pai é Persiano Ávila de Omena, ok? E como se diz, então meu pai aposentou cedo, né? Vem a Segunda Guerra, quer dizer, ele casou, vem a Segunda Guerra, ele teve uma enfermidade lá no seu motivo e daí ele se aposenta e compra carro, compra um caminhão. Naquele tempo era impossível você comprar um caminhão, não existia financiamento. Ele comprou um caminhão de licitação do Exército. Como ele era um mecânico, né, para a época bom, conhecido, ele montou esse caminhão e foi para São Paulo. E de lá ele ficou entre São Paulo e Presidente Prudente. Você vê o seguinte, a distância de São Paulo para Presidente Prudente, que era a fronteira agrícola de São Paulo da época, que hoje as maiores regiões de pecuária do país é mais do que a de Recife a Araripina, que é o terminal de Pernambuco. Era uma distância dessa. E ele ficou por lá e ficava lá comerciando. Como ele era da Singer, ele ficava lá comprando, levando máquinas Singer lá para a floresta, que o pessoal estava desmatando. E aqueles rádios portáteis, na época, não existia elétrico lá no meio da mata, com aquelas baterias, existiam as baterias bonitas, né? Evered, Radiovac, quem foi da época ainda conhecia umas baterias grandes, que eram mais bonitas do que o próprio rádio. E dali ele, quer dizer, ele casou com minha mãe, eu nasci em Garanhuns, na Praça Jardim, atrás do cinema Jardim, pronto. Depois que Gedeão Liberal faleceu, que eu não o conheci, não cheguei a conhecer Gedeão Liberal, minha avó tinha comprado casa em Garanhuns e ficou lá, fez as amizades dela e ficou convivendo entre Garanhuns e Afogados. Nessa altura, ela conhece o italiano Gustavo Fittipaldi, né? E ali, por uma questão de conveniência da época,
ele era um cara senhor de engenho, um senhor de alto recurso, né? Você vê, ele tem um casario muito grande aqui na Barão de São Borja, né? Que já foi hotel, já foi tudo. Eu ainda criancinha, esse eu conheci, eu ainda criancinha vim dormir na Barão de São Borja, lá nessa casa. E daí ele casou com minha avó, com separação de bens, quer dizer, era um casamento de conveniência, de companheirismo na velhice. Ele vai para Afogados e chega em Afogados, o italiano é um cara assim muito expansivo e ele não se metia nos negócios da minha avó, nem ela na dele, né? E resultado, um belo dia tem aquela avenida hoje que vai para a igreja de São Francisco, que é a Avenida Gustavo Fittipaldi, tem aquela ladeira, né? Que já corsamento a gente chamava de gosto do padre, né? E ali, o que é que acontece? Esse Nozinha, que minha avó, Nozinha, ele chamava com ela Levina, vamos construir umas casas aqui, mas você está ficando louco, fazer essas casas aí, isso não vai, não, vamos fazer uma casa, quer dizer, então daí ele começa a participar de consolidar o planejamento físico de Afogados, que eu quero falar sobre isso aqui, viu, Fernando? Sobre o planejamento físico, a configuração ali do centro de Afogados. Então ele é um cara que ele consolida aquilo lá, que aquilo antigamente chamava o quê? A Rua do Espírito Santo, o Beco do Espírito Santo, que depois, devido os carros saírem ali, vizinho, que era vizinho do hotel de Dona Bembem, os carros que iam para Tabira eram por ali, então ali começou a chamar Beco de Tabira, né? A estrada Tabira ia por ali, chegava na frente da igreja, quase à frente da igreja, deve ter esse bangalôzinho, uma casa que não é da época, você quebrava à direita, entrava à direita e já descia para o rio, atravessava o rio, não ia nem na ponte, nessa atual ponte, e subia, já saía lá, por lado onde é se eu não me engano hoje, a indústria do Alexandre, sei lá, e houve também aquele abatimento de frango, né? Onde produzia-se o frango lá em Afogado, do pessoal dos Valadares. E dali seguia para Tabira, né? Então, vê bem, esse meu nome, como Fernando insiste, quer dizer, lá em Afogados eu sou conhecido como Petan. Eu fui conhecido, moleque de Afogados, conhecido calça curta com o nome de Petan. Porque meu pai, eu nasci um ano depois da guerra, e meu pai devia ver muito sobre o Marechal Felipe Petan, Felipe Petan, Petain mesmo, agora tem um acento circunflexo, que em francês fecha para E, em vez de E. Então meu pai jogou esse nome em mim. Esse cara, esse Marechal, ele é herói da Primeira Guerra, junto com De Gaulle, aí no ano de 1817, para a Primeira Guerra, e na Segunda Guerra, ele atendeu, quer dizer, ele prestou serviço aos alemães, quer dizer, aí uma controvérsia se ele era traidor da França ou não, no final ele é condenado pelo próprio De Gaulle, que ele é condenado à prisão perpétua, né? E ele morre lá. Eu não sei muito dessa história, o que eu sei são frações da história, porque eu levei minha vida estudando e na minha época, o que eu escolhi foi engenharia. E na minha época, depois que eu me entendi, terminei ginásio, para fazer engenharia tinha que saber física, matemática, desenho e química. Petan, você já fez a explanação, agora nós gostaríamos muito que você falasse sobre a sua chegada em Afogados da Ingazeira. Eu tenho a impressão que o primeiro contato que eu tive, quer dizer, que eu não tenho consciência com Afogados, foi o meu primeiro aniversário, que minha família me levou de Garanhuns para ser batizado em Afogados da Ingazeira, e esse batizado foi comemorado na casa de Nilton César e Creuza, né? É parente nosso, Creuza é minha prima legítima, e Nilton César todo mundo conheceu, uma figura conhecidíssima em Afogados, né? E polivalente, ele auxiliava engenharia, auxiliava medicina e auxiliava direito no cartório. Então, bem, eu fui batizado lá, eu tenho foto, no primeiro ano de idade lá. Luiz Amaral faz um acróstrofe, né?
com o meu nome, Petaim, peço aos bons guris, estejam no dia 8, tomando chá com biscoito, impressão de relicário neste meu aniversário. Eu tenho esse negócio que até coloquei no meu convite quando eu completei 60 anos. Luiz Amaral fez essa sacocha, e depois disso, quer dizer, o primeiro contato que eu tive com Afogados, lógico, eu tinha um ano de idade, fui batizado. Logo a seguir eu volto para Garanhuns, eu acredito já com 3 anos de idade, aí por ido de 49, aí nós chegamos em Afogados. Nessa ocasião, passamos uma época morando, existe aquela prefeitura não existia, era um terreno, ali era meu quintal. Tinha a casa vizinha, a prefeitura, aquela que tem lá, ali a casa da minha avó, de Gedeão Liberal. E a casa vizinha também ela tinha comprado a Severino Pires, irmão dela. Vê bem, como ela foi para Garanhuns, ela cedeu aquela casa vizinha da prefeitura para Dr. Hermes, que era recém-chegado em Afogados da Ingazeira. E ela ficou e alugou a casa vizinha até. Na volta, nós fomos morar na casa vizinha e ficamos aguardando que Dr. Hermes desocupasse a casa para a gente assumir a casa vizinha da prefeitura. Eu me lembro perfeitamente, eu sou uma criança que eu tenho boas lembranças, o dia que eu saí de uma casa e peguei aquele jardim ali, ou uma casa que tem jardim, né? E lá no fundo, o doutor Hermes fez um quarto, se vocês olharem naquele oitão, tem um quarto. Aquele quarto foi o meu quarto. Eu depois dos 10, 12 anos, era um quarto onde eu dormia. O doutor Hermes fez aquele quarto para ele estudar. O doutor Hermes é um cara muito estudioso. No inventário, no arrolamento da minha avó, aquela casa ficou uma parte para minha mãe, uma parte para um pessoal de tia Deja, que morava no Rio, que era irmã de Nozinha, de minha avó, e outra parte para o pessoal dos Valadares. Aí eu cheguei na época, o pessoal do Rio reconheceu que minha mãe tomou conta da minha avó, com a morte dela, cedeu a parte, e a parte dos Valadares eu negociei aquela casa. Bom, bem, então aquela casa ela continuou lá, e depois eu filho único. Não tinha mais nada com Afogados. Meus filhos não tinham contato nenhum com Afogados. Eu tenho um filho que é recifense, mas logo eles cedinho fui morar em São Paulo. Depois fui morar em Brasília. Faz mais de 50 anos que eu estou em Brasília. Então meus filhos não tiveram contato com Afogados, não tiveram tempo de fazer amizade, de tal. Eu fiquei muito longe. Então aquela casa ela deve ter sido vendida aí pelo ano de 2000, 2004. Minha mãe morreu em 2002, em 2003, 2004. Quer dizer, eu não tinha condições eu não tinha perspectiva de voltar mais nem Afogados. E aí foi vendida aquela casa. Então, quer dizer, eu morei lá, que aquela casa ficou de 50, vamos fechar o número aí, até 2004, aquela casa ficou sob a posse ou de minha avó, ou de minha mãe, ou sob minha posse. Petan, as lembranças da juventude, da infância um pouco, da juventude em Afogados da Ingazeira, os amigos, lembra-te nomes e momentos entre amigos? Olha, a minha infância é interessante. Eu sou praticamente filho único. Meu pai tinha um irmão já de primeiro relacionamento, o Manuel já é falecido, que minha mãe criou, mas eu fui o filho único. O que é que acontece? Antônio Liberal, que é o pai de Ana Maria, Sueli, Augusto e tal, ele chega da Bahia, monta a primeira sorveteria Ouro Branco, convida Gedeão para ser sócio dele. Então a primeira sorveteria foi montada com muita dificuldade, porque naquela época não existia energia elétrica, então ele teve que comprar até o gerador próprio, né? Então você vê, e com a morte dele, os filhos deles, Augusto Santa Cruz, Sueli, Ana e Toninho, basicamente, foram morar vizinho de mim. Como eu era filho único, são meus primos irmãos, não é primo legítimo, irmão, né? E do outro lado da rua tinha o quê? Creuza, a mulher de Nilton César, que é prima legítima minha, filha de tia Sinhá, de Sinhá, que foi até vizinha de Minel, de seu pai, sua vizinha lá. Então o que é que acontece? Os meninos de César, Vigílio César, Norma, Niédia,
Niltinho, Niédia e Tidinha eram meus irmãos primos, são meus irmãos primos até hoje, quer dizer, eu tenho eles como, quer dizer, bom. Agora, fora esses, aí eu tive assim, grandes amizades na infância, quer dizer, eu fui aluno de Inezinha Siqueira, que casou com Jurandir Pires, eu fui aluno particular dela, ok? Como eu era um jovem, eu era um menino assim, hiperativo, né? Quer dizer, hiperativo, eu sempre fui um cara hiperativo, eu não sabia ficar parado, né? Então, quer dizer, isso faz parte da minha personalidade, até hoje eu não sei ficar parado, eu sou um cara agitado, eu tenho que estar com alguma coisa para fazer, eu não sei acordar sem saber o que eu vou fazer no dia seguinte. Então vê bem, aí eu tive assim amigos no grupo escolar, fui da turma de João Cruz, fui da turma de Otaciano Veras, fui da turma de João Cruz, de Ana, e se eu não me engano até a Marlene foram da minha turma, os três eram da minha turma, Iraildo, entendeu? Lulinha Lucena, entendeu? Todos nós éramos alunos ali, quando eu fui para o grupo escolar, eu fui aluno de Dona Aurora. Pensa uma pessoa assim, como se diz assim, de muita cultura. Inclusive, ela era recifense e levou como cultura piano. Na época dela, eu estudava piano em colégio. Daí ela assume a famosa Serafina do coro de Afogados da Engazeira. Entendeu? E eu lembro perfeitamente. Quer dizer, tem umas lembranças aqui, uns lapsos que vem enquanto assim, que me dão uma crise assim de existencialismo. No dia, eu me lembro que eu estava lá em Inezinha Siqueira, eu estava a partir lá com ela à tarde. Ou era de manhã uma época, depois chegou o ginásio, o colégio do professor Aderbal, o Pio Décimo, né? Ele e o professor Severino. Então, de manhã eu era lá, porque minha mãe não me aguentava, de manhã lá e de tarde lá, com Inezinha. Inezinha muito severa, mas uma professora excelente, ela recém-formada, não tinha nem assumido cadeira e ficou na casa vizinha do clube. Hoje mora Carlinho Cerquinha, né? Vizinho, né? Aquela casa foi minha depois, eu compramos aquela casa do pessoal dos Valadares, aquela casa chegou a ser minha, viu? Depois eu estudei naquela casa, né? E depois aí como que Inezinha assumiu a cadeira, ela é nomeada para a cadeira e ela deixa, aí eu vou para o grupo escolar. Fernando, um negócio muito impressionante, o que era o grupo escolar de Afogados em Gazeira, de Padre Carlos Cotá, que eu tenho uma verdadeira reverência por este padre. E eu vou falar muito dele aqui, se você me permitir. Veja bem, veja o que era o ensino naquele tempo. No final do ano, existia uma prova final. Essa prova final, de final do ano, eu fazia, parece que era terceiro ano de primário e era quarta série, era um negócio assim. E a quinta também, lá com Dona Aurora. E naquele tempo o que é que vinha? A prova final não era feita pela professora. Veja que tinha uma sabedoria na época. A Secretaria de Educação de Pernambuco mandava a prova final para você fazer em sala. Então você ali, eles aferiam duas coisas: o ensino e a aprendizagem. O ensino como? Se tivesse uma professora daquela, por exemplo, que fosse ruim em matemática, ia aparecer que nenhum aluno sabia matemática. Então aferia o ensino e a aprendizagem. Você fazia, aprendi. Mas se todo mundo se desse mal numa cadeira, você estava dedurando, né, a professora. Entendeu? Veja o que é que era. E numa dessa daí, eu era um aluno muito... Dona Aurora, uma pessoa assim, fabulosa. Eu devo tudo a ela e a Inezinha, do aprendizado que eu tive em Afogados em Gazeira. Mas ela era muito assim, muito nervosa. Rigorosa. Rigorosa e nervosa também. E então a gente aprontava, meu amigo, e o negócio pegava para a gente. E outra coisa, a professora, ela era a segunda mãe da gente. A gente não tinha nem que discutir, ela nunca deixou de ter razão. Ela podia não ter, ela tinha razão. Petan, você falou em Dona Aurora, eu sempre tenho contato com Zezé Moura, o filho dela.
Eu sempre falo com ele aqui. Muitas vezes à noite ele passa para mim, nós falamos através do Messenger. Nós conversamos até meia hora. Ele já está com quase 90 anos. Zezé Moura. Mora em Rosemead, na Califórnia. Aí me chamou a atenção quando você falou de Dona Aurora. Ele vai ver esse seu depoimento sobre Dona Aurora. Então eu tenho um agradecimento muito grande a fazer a Dona Aurora, além do que ela me proporcionou. É o seguinte, o meu pai é muito rigoroso. Ou eu tirava 9, se ele disse, se você tirar 100, era 100, a nota era 90, 100. Se você tirar 100, 95 ou 100 eu lhe dou uma bicicleta. Aí, no primeiro ano que eu estudei com ela, eu tirei 90, né? Que eu era levado, mas minha mãe, por ter sido interno, me cobrava muito em casa os estudos, entendeu? Aí eu tirei 90, 80 e poucos, nada de bicicleta. Uma questãozinha boba. Qualquer pai hoje, abobalhado, daria isso para um filho, né? Daria de graça. O pai hoje está dando carro ao filho que o filho nem merece. Aí, vê bem, essa prova que eu falei que mandou para Afogados, como chama-se hoje? Eu gabaritei a prova, eu tirei 100. Eu fui o único aluno que tirei 100 naquela prova, que foi por coisa. Então minha mãe telegrafou para Presidente Prudente, lá em São Paulo, e meu pai já veio com a bicicletinha Monarch pequenininha. Pronto, aí eu virei dono da cidade. Aí onde foi aí onde está a minha infância, o que eu vejo em Afogados, a imagem fotográfica que eu tenho da minha filha, minha bicicleta, e a cidade era minha. Passeando em frente ao comércio. De tudo. E aí, como era que você era tratado pelos comerciantes? Porque antes da bicicleta, quando eu cheguei de Garanhuns, minha família levou, não sei como, um velocípede, né? Que foi comprado em Ferreira Costa. Ferreira Costa era uma loja em Garanhuns. Entendeu? Essa que foi comprada e ela tem lá, e era uma loja pequena, eu conheci lá em Garanhuns. E aquela calçada era minha, né? Olha, aquela calçada era minha, eu descia lá até, vamos para Horácio Pires, ali já embaixo, lá, e do Silvestre, e todos aqueles comerciantes, eu era uma criança assim, todos eles me provocavam, brincavam comigo e me provocavam, né? Uns brincavam o que nós chamávamos de leixo, né? O menino chegava, era um leixo, né? O outro pedia um torrado, eu ia torrado, aí ia pegar na pitoca. Calma, moço. Aí você ficava, quer dizer, a gente foi criado ali dentro. Então, por exemplo, tinha os mais moralistas ou não? Mas, por exemplo, ali eu fui criado, Silvécio, ali vinha Silvécio, vinha Minel, vizinho de Minel, era Luiz Vera Cruz, Luiz da Cruz, né? Ali vinha o pai de Edgar, Luizito. Não. Zé... Não, ali é seu Severino. Seu Severino é parente deles. Não, o seu Luiz da Cruz, vizinho à loja de papai lá, era pai de Edgar, de Zé Cruz, de Luizito. Não é seu Severino. Não. Tá, tem razão. Tem razão, me desculpa, eu estava confundindo com o seu Severino, que é o pai de Silvio Cruz. Pai de Silvio. Me desculpa, viu, Fernando? Que também o tempo vai dando os lapsos, né? Mas vê bem, aí lá na frente vinha a loja de Minel, vinha seu Guardiato, vinha o Tassiano Veras, que tinha uma bomba de gasolina na porta, entendeu? Tem até e aí vai ter episódio meu, que eu levei uma virada de caminhão e pulei dentro do tonel, eu cheguei em casa, tomei um banho naquele óleo que botava em carro lá, naquele tanque de água ali, e minha mãe perguntou o que aconteceu, eu digo, eu caí de bicicleta. Aí depois a notícia correu, deu para você ver que eu era uma pessoa muito boa, um jovem muito bom. Uma infância que eu tenho episódio para... E naquela ocasião, assim, vizinho tinha... Coió, se eu não me engano, era sócio de Gastão. Eles tinham uma venda lá que... Sempre viva. Sempre viva. Ó, Fernando, que coisa boa a gente relembrar e trocar esses ganchos, né? Porque ali eu ia comprar o pão cedinho, eu pequeno ia lá comprar pão, né? lá em Gastão. Então todos eles, você subindo ali, aí você tinha seu Casuzinha na esquina, Farmácia dos Pobres. Farmácia do Pobre, seu Casuzinha. Depois ele mudou um pouquinho para cima, depois ele mudou, onde foi a sapataria do Gonzaga. Depois tinha seu Fernando Simão. Seu Fernando Simão. Aí vinha Joaquim Nazário. Mas o beco de... Sim, aí entre Fernando Simão
e a farmácia dos pobres, seu Casuzinha. Ali era o beco de... Aí tem diversos becos de Zezé. Beco de Maroca, beco de Maroca, Zezé, beco de Seu Fernando. Beco de seu, aquele beco era um beco famoso, né? Vê bem que era a conexão do centro da cidade com a Manuel Borba, né? Onde tinha barbeiros e tem também uns cafezinhos ali. Tinha né? uns cafezinhos ali. Tinha um pessoal lá que, seu time, se eu não me engano, que revelava filme. O time era fotógrafo. Fotógrafo, revelava filme, é uma coisa assim. O time Laranjeira. Né? Ô, Fernando, coisa boa. Sim, aí você subiu um pouco, vizinho do seu Fernando tinha a alfaiataria de Joaquim Nazário. Joaquim Nazário, eu acredito que ele tinha uma consideração muito grande assim comigo, sempre eu tive uma amizade, mesmo depois de velho e tal, ele tinha uma consideração muito grande porque meu pai era da Singer. E quando meu pai chegava em Afogados, ele tinha uma equipe de oficiais de alfaiate. Oficiais de alfaiate, eu era aquela Zuzinha, eu penso que até Quincas Nazário foi oficial de alfaiate dele, e as máquinas dele estavam um bocado delas encrencadas. Aí meu pai fazia a manutenção e fazia tudo para Joaquim Nazário da alfaiataria dele. Então você vê o seguinte, que dos anos 50 até o ano que eu saí de Afogados, no dia 10 de janeiro, eu saí definitivamente, mas saí para estudar interno, no dia 10 de janeiro de 57. Em Garanhuns? Não, eu vim estudar em Recife. No Recife. Ok? E é uma curiosidade, que Padre Antônio, eu tenho que falar sobre uma figura importante de Afogados. Padre Antônio era um cara assim, ele era um religioso de evangelho, de catequese. E só o seguinte, como eu era imperativo, né? O que é que acontece? Eu ia para o catecismo, aprontava e depois que chegava em casa, vinha a reclamação, eu apanhava. Então, quanto eu rezava, mais eu apanhava, né? Então eu digo, eu não vou mais rezar não, aí eu fiquei assim, sem rezar. Mas mesmo assim, Padre Antônio, por minha avó ser muito religiosa, minha mãe também. Minha mãe é quem fazia o apostolado do Coração de Maria, né? A Irmandade da Terra Santa, esses negócios. Era tudo na porta, que era lá em casa, era tudo centrado lá em casa. E eu tenho fotografias. Disso aí, né? Do Apostolado da Oração, Filha de Maria, mais outros. Eu sei que eu tenho um diploma, Fernanda, ela comprou um diploma para mim nesse negócio lá, que tem mais de milhões de missas. Eu nunca mais precisei rezar, eu já estou no céu, com certeza. Mas veja bem, e o Padre Antônio insistia para que eu fosse coroinha, né? Mas eu nunca quis coroinha, decorar naquele tempo a missa que era em latim. Não quero esse negócio, tal. Eu sempre fui aviação, eu sempre fui, era de mim, eu não queria aquilo lá. Não tenho nada contra e tal, mas eu devo minha vida toda, até profissional, devo à Igreja Católica, e Afogado em Gazeira principalmente. Mas nesse meio, o Padre Antônio, na casa dele, era da criançada. Lá tinha jogo de gamão, jogo de ping-pong, não sei o que lá. E fora isso, o Padre Antônio era um curioso de eletrônica. Naquele tempo tinha os cursos, escolas de curso de rádio, né? Aí é a época que chega a rádio difusora em Afogados, e ele gostava de rádio, né? Ele gostava de consertar rádio, esse negócio, né? E nisso aí ele era até amigo de um cara que era evangélico, do seu João não sei de quanto, que morava ali na estrada que vai do antigo clube para a escola, para o grupo escolar. Tinha um seu João lá, seu João não sei o que, ele também consertava, e eles tocavam, eles eram amigos naquela época. Eles tocavam negócio de informações sobre rádio. Aí chega a rádio Pajeú e tal, os meninos começaram a fazer o radinho em caixa de fósforo, o radinho de galena, entendeu? O Padre Antônio ainda desenvolveu, o radinho de galena que a gente escutava, né? Um cristalzinho de galena é o princípio dele. O Padre ainda andou fazendo uns enrolamentos, motorzinhos lá com prego e fazendo enrolamento. Ele gostava de eletrônica. De eletrônica demais, ele gostava, né? E pronto. E o Padre Antônio, eu me lembro que ele foi para um centenário de negócio de igreja, até a Dona Letícia foi. Quando ele chegou do Rio, ele trouxe um barcozinho, você vê como ele trouxe um barcozinho que você colocava a água, que era tipo uma caldeirazinha,
para gerar vapor, e álcool embaixo. Tocava fogo, o fogo fervia água e a água tinha que sair por trás. E aquilo impulsionava o barquinho. Como lá não tinha água, era o quê? Uma bacia bem grande, foi para a gente vendo aquele bichinho andar, como é que esse negócio anda? Era o vapor era uma máquina a vapor, ok? Ele não tinha muito motor elétrico, tudo isso era caríssimo na época, né? Petan, e a época da adolescência, quando você formava o grupinho de vocês, quem era mais próximo de vocês lá, de ti, né? Lá em Afogado da Engazeira? Os amigos. Eu tive uma época que eu me aproximei muito de Otaciano Vera, né? Otacianinho. Otacianinho, é. Otacianinho, a gente toda tarde, né? A gente ia ver, era um passeio obrigatório, a cidade não tinha nada. A gente ia para a estação do trem, né? Ok? Ver a chegada do trem. O cruzeiro também, né? O cruzeiro também a gente passava lá. O cruzeiro era o cruzeiro que eu conheci, o primeiro cruzeiro que teve em Afogado era onde era mais ou menos no clube, né? E depois teve um cruzeiro já na saída, quando fizeram a rodagem, teve um cruzeiro lá adiante, né? Não sei, ali numa curva daquela ali, se era ali, né? Aproximadamente 1 quilômetro de Afogado da Engazeira, na estrada de Iguaraci, né? Exatamente. Por ali onde hoje é a pousada, por ali, né? Roberto Nogueira. Sim, aí vem bem. Aí vem toda aquela turma. Aí eu saio de lá, venho estudar em Recife. Assim, nesse negócio da casa de Padre Antônio C. João Ézio também, né? Não, aí é depois, vê bem. Aí nessa ocasião que eu estudava lá, e a casa do padre era aquele encontro e tudo, mas chegou uma figura famosa chamada Padre Alberto. O Padre Alberto vai de Recife, e o Padre Alberto era uma figura assim, muito religioso também, mas um cara brincalhão cheio de habilidade. Naquele tempo não tinha meio ambiente, esse negócio de ambiental, então ele caçava, ele tinha uma pontaria, se você desse um rifle balaú, que é esse 22, ele atirava, ele acertava no cigarro com quase 100 metros de distância. Ele tocava acordeon, ele tocava violão, ele tocava realejo. Esse cara ganhava todo mundo, então a casa paroquial ficou cheia. E eu não gostava muito de rezar, mas na casa do Padre Antônio eu estava lá no meio da brincadeira, né? E terminou as férias dele, a função dele era para Afogados ajudar o Padre Antônio, ia para aquele sítio, aí eu ia também, eu não sabia ajudar a missa, mas eu ia no meio com ele gostava de mim, eu ia no meio. Aí no final das férias dele, ele levanta o dedo e pergunta assim, quem quer estudar no seminário? Que era uma das obrigações, trazer, que ele chamava cimenteira, para trazer para o seminário da Várzea, que é o seminário, a Várzea tem 2 seminários, um antes do terminal e o lá dentro, que é do Sagrado Coração de Jesus. Tinha um secular. Bom, então eu fui para aquele secular. Aí, minha amiga, eu levantei o dedo, aí, vê bem, como é que tem? Aí eu cheguei em casa e disse, mãe, eu vou ser padre. Vou para o seminário. Aí disse, mas como você vai ser padre? Você nunca gostou de rezar, meu filho? Aí eu falei lá com o padre, vai lá, que minha mãe está com umas conversas diferentes. Aí minha mãe disse, meu filho, eu perdi seu pai agora em fevereiro de 56. Nós estamos no mês de dezembro, você vai me abandonar? Eu digo, fica aí, eu não quero saber disso não, eu quero ir embora. Só que eu acho que eu tinha uma visão de futuro, eu não queria ficar lá. Também eu acredito que minha avó e minha mãe eram minhas 2 castadoras, eu achava, e eu queria ficar livre delas, eu pensava que eu saindo lá ia ficar livre delas, né? E daí o Padre Antônio foi lá, o Padre Alberto foi lá e convenceu, compraram um enxoval todo lá em seu guardiato, né? Era lençol e tinha que marcar lençol e sabonete, eu sei que foi um monte de coisa lá. E nós fomos lá, lá vim eu para o seminário aqui da Várzea, vim de trem no dia 10 de janeiro de 57. Aí passei uns tempos no seminário, né, tal, foi muito bom. Rogério fez parte do seu grupo? Não. Quem fez parte do grupo... Vavá? Não. Vavá e Rogério estudaram, se eu não me engano, em Pesqueira. Certo? Era um seminarista mais de Pesqueira. Você também, né? Vê bem. E tinha Pesqueira. E tinha uma turma também que estudava no colégio de Pesqueira, que é muito bom, sob as ordens do padre Cursino. Não era o padre Cursino lá de Pesqueira, viu falar, Fernando? O padre Cursino era diretor do colégio. Não conheci. O padre Cursino, quem encontrou foi Vigílio, estudou com o padre Cursino, quer dizer,
não sei se era internato. Bom, eu não sei se Xavier parece que andou estudando por lá, mas tem uma turma grande que vinha estudar em Pesqueira. Inclusive Dona Tila, irmã de Dona Genedi, foi morar lá e ela foi quase obrigada a fazer uma espécie de um pensionato para mulheres, né? João Alberto morou em Pesqueira, né? João Alberto foi que filho de Dona Tila, inclusive. Bom, a ver bem, nesse eu vim, quem estudava no seminário, quem estudou foi, pelo que eu sei, esse Alberto. Eu queria ter o prazer de conhecer esse cidadão, Alberto, que é tio de Milton. Alberto, irmão de Dona Leite, que você já entrevistou. Conheço muito. Alberto. Mora em Natal. Em Natal. Esse cara, quer dizer... Completou recentemente seus 90 anos. Beleza, cara. É um cara que ele estudou. Ele, no depoimento ele disse que estudou na Vaza. Depois deve ter estudado na Vaza Mesquita, que é irmão de Zé Humberto. Entendeu? Mesquita. Alves, como é que foi diretor de ginásio? Como é Luiz Alves? Luiz Alves estudou lá. Quer dizer, esses caras são bem mais antigos. Agora, quando eu peguei lá, quem estava lá era Tarcísio Fonseca, né? Tarcísio de Seu Germano. Foi primeiro. Aí no ano Eu não sabia, ele foi seminarista? Foi, Tarcísio foi o primeiro, foi com ele que a gente foi. Aí quando chegou o padre Alberto, Tarcísio que dava informação, aí foi eu, João Alberto e Assis Ribeiro, filho de seu Lalau. Francisco de Assis Ribeiro do Vale. Exatamente. Professor. É de português, parece. É de inglês. Ele é de línguas, né? É de línguas. Da área de línguas. Bom, assim foi estudar comigo no seminário. E no ano seguinte foi o Silvério. O Silvério foi estudar em seminário. Aí vai lá por eu passei 57, 58, 59. Aí depois eu vi que eu não dava por ramo e fui desligado do seminário, né? Minha mãe, eu tinha terminado o segundo de ginásio, e minha mãe ficou louca, como é que eu vou ficar com esse menino aqui, né? Por sorte... Ainda não tinha o ginásio em Afogados? Não tinha. Já tinha. Já tinha um ginásio, mas minha mãe tinha muito medo de eu ficar em Afogados. Então ela corre para Garanhuns, certo? Aí vem a influência da Garanhuns na minha vida, lá da época mesmo. E minha mãe tinha sido aluna do Santa Sofia, que ela formou em Santa Sofia em guarda-livro. Fernando, você sabe o que era guarda-livro na época? Não era bibliotecário, não. Era o contador. É o cara que guardava o livro da empresa. É o contador, viu? Exato. Ela forma em Santa Sofia e foi aluna do famoso, um dos maiores educadores de Pernambuco, e bota a brabeza nisso, mas uma pessoa formidável, que é Monsenhor Ademar Valença, né? O professor Amaro tinha sido professor de religião de minha mãe, e minha mãe corre para cá e diz: padre, eu estou perdido aqui. O colégio lotado, era um colégio de super excelência, e internato grande, eu não tenho vaga, Abigail. Colégio Diocesano de Garanhuns? Colégio Diocesano de Garanhuns. Almir estudou lá. Devido a mim. Contigo, foi. Eu e Rogério também. Rogério também foi. Mas é bem, eu vou para Garanhuns, mas como é que ele foi lá? Minha mãe, eu não tenho nem condições para... Não tem vaga. Aí, vê bem, e aí ele viu o choro de mãe, minha mãe chorando e tal, ele aceitou. E como é que... Mas não tem lugar, ele disse: bota ele para dormir no chão. Naquele tempo era assim: bota para dormir no chão, eu quero ele aí. Não alisava, não. Não tem boquinha não, meu irmão. E ela sabia que o regime era bravo. O que é que aconteceu? Ele se apiedou da minha mãe, por quê? Porque o ano anterior ele tinha uma filha, uma irmã dele chamada Abigail, e ela tinha sido atropelada no trânsito aqui em Recife. Ele disse, em homenagem, que ele tinha sido professor de mim, ao seu nome e da minha irmã, eu vou aceitá-lo, eu vou dar um jeito de receber esse rapaz aqui. E eu devo muito àquele padre, como eu devo também ao pessoal do... Você, na época, estava com quantos anos? Eu tinha 13 anos. 13 anos. Veja bem, Fernando, naquela época, a lei de Pernambuco é bom que essa juventude entenda, porque o negócio é você viver agora e tal. Agora estão dando diploma de engenheiro, de médico para todo mundo, e a vida não é assim. Estão vendendo, né? Estão vendendo. Aí hoje em dia vai na farmácia, compra e tal, compra tese de doutorado, chega na rua, não, elabora-se TCC, entendeu? Trabalho de conclusão de curso, os caras estão fazendo, paga. No meu tempo não teve nada disso. Mas o que é que acontece? Nesse colégio de Garanhuns eu fiz o terceiro e quarto de ginásio. Agora, um colégio muito bom,
O ginásio de Afogados atendeu muita gente e tal, mas a vantagem que eu tinha, por exemplo, no seminário, você já pensou uma criança no seminário, estudando, eu estudei latim, estudei francês, estudei inglês, um grande vocabulário. E no último ano, quando eu saí do seminário, eu ia estudar grego. E tive a sorte que no seminário tive bons professores de matemática, inclusive o padre Alberto, que queria fazer vestibular de engenharia. Betnan, professores em Afogados da Ingazeira, mesmo que você não tenha estudado com eles, Dona Letícia... Dona Letícia, no primeiro ano primário, na escola reunida, uma vaga lembrança dela. No segundo ano, não é primário, era preliminar. No segundo ano eu vou para a segunda sala, tinha da frente, que é Dona Leta. Você estudou nas escolas reunidas? Não, alfabetização. Alfabetização. Com Dona Letícia, né? E Dona Leta. Dona Leta, que é irmã de Lulu. De Lulu. Ainda levei uma reguada nas pernas dela, entendeu? Tem uns lances interessantes. Escreve uma frase, aí botou uma frase numa linha para a gente escrever não sei quantas vezes. Aí eu vi a minha avó botando aquele tracinho em braço para não repetir, eu peguei, escrevi a frase assim, dando aquele tracinho, pronto, professor, está pronta. Aí a bronca que eu levei. Natécia Travassos, você tem lembrança dela? Ela hoje está com 90, parece-me que 94 anos, e eu sempre tenho contato com o filho dela, com os filhos dela. Natécia foi professora de... Filha de Casuzinha, né? Natécia, filha do seu Casinho, irmão de Walter Travasso, que Exatamente. eu tive um contato grande até. Capitão Walter. Até tivemos assim um relacionamento lá com o Walter, com a filha do Walter, né? E eu convivi, viu? E o que é que acontece? Eu me lembro, professora de Tontonho, professora de Augusto, professora era vizinha, era a primeira sala que dava lá para Boxwell, né? Entendeu? E a segunda sala mais do meio era a Dona Aurélia, ela ficava lá, foi professora do, quer dizer, assim, Augusto, Tontonho Valadares, e tinha os donos da bola, que era Tontonho Valadares e Silvio Cruz, na época, já para morrer, o último encontro que eu fiz com o Silvio, Silvio, quem era aquele cara que era dono da bola? Ele, Tontonho Valadares, era o dono, se ele levasse a bola, e tinha uma rivalidade entre eles. Aí um dia não levou nenhum nem outro, né? Ok? Aí como é o nome? Aí ele me deu o nome, né? Quer dizer, que eu vou deixar aqui, talvez para a Tontonho até lembrar, que se ele ouviu o depoimento, parece que ele me disse que o nome era Douglas, que era filho de um militar, o sargento da cidade. Então os dois eram o dono da bola, entendeu? Aí tem uns lances aí de colégio com essas bolas. Aí tinha vaga garantida no time, né? Tinha o dono da bola, e tinha dois donos de bola, lógico, entendeu? Dois donos, que era da sala de Dona Natécia, viu? Dona Natécia, professora, quer dizer, todas elas, o Fernando, essas professoras eram pessoas assim, muito. Se você fosse no ônibus e ela subisse lá, você já oferecia a sua cadeira. Entendeu? Na época você respeitava os professores, né? O quê? Não brinque, não. Respeitava e os pais respeitavam. O né? quê? O que ela fizesse, se ela batesse em você, eles apoiavam, rapaz. Apoiavam. Diferente de hoje, né? Diferente de hoje, levasse um puxão de orelha. Hoje o professor atirou um giz num aluno, o cara vai ser processado. É verdade. Entendeu? E as festas no Acaí? As festas no Acaí, bicho, quer dizer, eu fui um cara que, quando eu saí do seminário, eu encarei a vida muito séria, né? Aí foi quando eu decidi, eu não quero ser padre, eu quero ser engenheiro. Não sei por que influência, né? Porque eu era muito novo, né? Quer dizer, eu não tinha assim referência de engenharia, sabia que tinha passado doutor Luiz Collier lá, mas nunca conheci. Depois ainda já no científico aqui, passou Clóvis Aragão pela Sudene, tomava uma cerveja lá boa e cuidava das obras das secas, né? Mas engenheiro não, engenheiro assim, mais próximo que eu tinha, engenheiro agrônomo assim, era Zé Humberto, entendeu? Um grande amigo meu que eu devo muito. Entendeu? Você sabe que eu tenho entrevista com ele, né? Tenho, eu fiz uma entrevista e com na ele. entrevista ele fala no meu nome, viu? Eu acompanho você, Fernando. Veja bem,
E nesse meio, como eu estava te falando, você falou sobre as festas, aí eu me dediquei, quer dizer, eu não tinha muito dinheiro, apesar de minha avó ser considerada uma mulher rica, né, em Afogado, não é, né? Mas eu não tinha esse dinheiro todo. E minha mãe me trancava muito, não sei nem por ciumeira de ser filho único. Mas eu sei que eu me dediquei muito aos estudos. É tanto o seguinte, que se você pegar meu currículo, eu nunca perdi um 10 no terceiro e quarto de ginásio em Garanhuns e mantive esse. E procurei manter, lógico, não consegui todos os meses ser um bom aluno nessa. Porque naquele tempo você vinha fazer história, geografia, esse negócio a gente desligava, eu estudava para passar. Mas as cadeiras de engenharia eu me dedicava muito, entendeu? Mesmo nas férias eu estudava. Nesse depoimento, quem você gostaria de enfatizar? Em termos de que você diz de quê? De pessoas? Pessoas. Pessoas de Afogado assim, Dino Américo, eu era criança, Dino Américo trabalhava na sapataria de São Antônio Baião. Dino Américo era um ser de tanta habilidade que quando ele casou com Eunice, os móveis dele, ninguém comprava móvel na loja. Ele fez a cama dele, ele fez o armário dele. Eu me lembro disso. Olha, eu estou te falando um negócio que eu tinha 4, 5 anos de idade, mas é o que é o comentário. E a mulher dele, Eunice, ainda chega a ser parente nossa, do lado dos liberais, né? Meu lado é Pires e liberal também, né? Do lado das minhas raízes de Afogados, né? Outra pessoa também de habilidoso que eu tenho assim, Guaxinim, rapaz. Guaxinim é uma habilidade demais. Um belo dia eu passei na garagem de Guaxinim e estava Dino Américo e Guaxinim querendo fixar um microfone num saxofone, né? E coincidente passa Joaquim Nazário. Eu digo, olha, esses caras não têm habilidade nenhuma. E, como que diz? Era um cara habilidoso, esses caras com a mão eles faziam o que eles quisiam. O Guaxinim, naquele tempo a bateria era carregada, ele desmontava a bateria e montava a bateria novinha. O primeiro carro que eu comprei, um Jeep, o Guaxinim tomou conta e trocou lá os assoalhos, empalhava a cadeira, limpava radiador de carro. Esses homens saem da frente, era músico, bicho, o respeito que você tem que ter por esse povo. Lembra-te de Seu Nino? Seu Nino era sapateiro, né? Irmão de dona... Irmão de dona Evangelina. Evangelina. Morava ali por pertinho também. Sapateiro, né? Sapateiro. Mas fora isso, o seguinte, e sim, naquela rua dali, quer dizer, então todos aqueles comerciantes tinham assim uma consideração muito grande por mim. Uma figura que me chamou muita atenção depois na minha velhice é Seu Guardiato. Seu Guardiato era uma figura que tinha uma energia que eu não vejo nenhum velho ter. Tem até brincadeiras aí que contam, né? Que os netos do Seu Guardiato vão ver numa pré-carnavalesca, quando chega lá na Praça do Diário, Seu Guardanapo está lá no meio do frevo, né? E Recife era radial, viu, Fernando? Recife, se eu quisesse aqui de Campo Grande para Casa Amarela, é um raio, você tinha no raio para o centro e do centro pegar outro mundo para Casa Amarela. Era radial. Você tinha que ir lá no centro, era o raio e tal. E ver bem, e de Seu Guardiato chegava aqui, ele ia lá para o centro. Aí eu ia conhecer bairro tal, ele pegava o ônibus, ia lá, andava e voltava do ônibus, aí depois voltava. A família preocupada. O que é que você diria de Padre Carlos Adriano Maximino Cotar, que chegou em Afogados em 1910? Beleza, Fernando. Essa é a pergunta-chave, ok? Que é uma figura que é muito bom. Você chegar lá e ver uma igreja, tudo bonitinho, né? Mas eu te digo o seguinte, Fernando, eu desafio qualquer catedrático, o maior engenheiro do mundo, nas condições que ele teve, fazer aquela igreja. Então eu, como engenheiro, vou entender aquela igreja como um empreendimento que tinha na cabeça dele, ok? Há uns 2 meses atrás eu fui jantar na casa de Paulo Pires, que é neto e é engenheiro da minha turma, não só que nós somos da engenharia de Minas, né?
Aí eu comentando, eu digo, Paulo, não é possível, cara. Como é que o cara faz uma igreja daquela? Manda um cara chegar, você manda um cara hoje pintar a sua casa, ele lhe pede milhões de material, de lixa, de não sei o que lá. O padre não tinha nada. Então o que é que aquele padre chegou lá? Então vamos pensar que aquela igreja era um empreendimento que o padre queria fazer. Para a gente dar respeito ao padre e à igreja. Olha, o padre chega lá e ele vai fazer uma igreja. Para você fazer uma igreja, você precisa de material e mão de obra. Ele não tinha nenhum nem outro, ele teve que bolar tudo. A mão de obra, como Dona Lica, inclusive, me falou, né? Era a população que ia buscar areia no rio, à noite, né? Ia buscar areia no rio, o material, a mão de obra que ele tinha, como se diz, ajudantes, no caso, né? Eu procuro, assim, hoje, quer dizer, pelo pouco conhecimento e o tempo, há muito tempo que eu vim em Afogados, eu digo, vem cá, o que é que ele levou de material e de mão de obra? Agora, você só com material e mão de obra não fazia aquela igreja, certo? Vai ter o que nós chamamos nós vamos ter fatores intangíveis, fatores outros que influenciaram. Primeiro, o primeiro fator mais importante, mais do que ele usou a areia do Pajeú e ele era um cara sábio, você vê o que é a cultura dele. Quando é que você vai buscar areia? Não era toda hora, era noite de lua cheia, lua nova. Quando no cair da noite, quer dizer, ele aproveitava e quem podia trazia areia. Então até velhinha que não podia, se não podia trazer uma quantidade grande, trazia 5 quilos de areia, entendeu? Mas trazia para a porta da igreja. Então vamos lá, areia. O que é que ele usou mais? Barro. O barro vem da onde, Fernando? Eu digo, onde é que esse padre o barro? Aí hoje, que eu faço minhas reflexões sobre Afogados. O barro, eu me lembro que ali onde tem a ponte, indo ali para o lado da Alça de Peia, naquelas barrancas lá, tinha um tal de Zé da Barra, João da Barra, que fazia tijolo. Telha, não me lembro de ler que telha é um bicho que exige mais um barro, uma matéria-prima melhor. Entendeu? Do tijolo é mais fácil, mas telha já tem uma tecnologia mesmo melhor e exige um material melhor. Então o João da Barra fazia, quer dizer, eu digo, ele foi buscar o barro da igreja, os tijolos, naquela região dali. E o cal? Ó, veja que eu vou fazer uma relação boa do material que ele usou. O cal ele usava não, no barro tinha ali o barro tijolo. O cal ele ia buscar, sabe aonde? Pelo que eu peço informação, quem fornecia, eu conversando com o Xavier lá em Recife, o cal, quem é que produzia cal? O cal vinha todo de Nazaré, não tem Alça de Peia? Tem Nazaré, e ali eu digo que é interessante, é tanto que foi montada uma fábrica de cimento, é uma fabriqueta de cimento, não sei nem se está funcionando hoje, aquela lá de Carnaíba, que usa umas lentezinhas de calcário pequena para cimento, entendeu? Mas que para atender o consumo de cal, então as caeiras deviam vir por ali, naquele rumo de quem vai para Carnaíba, entendeu? Que aquela fábrica de cimento, as reservas minerais dela de calcário são lentes, né? Tem até em corte de estrada do trem, descobrir lente de calcário no corte de estrada quando vai para aquela região. E é o que passa na minha cabeça. Eu digo, bom, mas fora isso, e a mão de obra? A mão de obra ele teve que formar, porque provavelmente, lógico, assentar tijolo todo mundo sabia, mas para assentar tijolo naquela perfeição da igreja, meu amigo, em primeiro lugar o seguinte, o que é uma construção civil? É prumo, a parede não pode ficar ondulada, a parede tem que ficar no prumo, na vertical. É nível. O padre não ia aceitar fazer um monumento daquele se tivesse uma fileira de tijolo sentada sem estar no nível. E esquadro. Qual o material que ele tinha no escritório na época? Provavelmente de madeira, um pá de esquadro, desse que a gente, quando era pequeno, estudava na escola, um compasso e um transferidor. O padre Carlos foi quem plantou a semente de Afogado em Juazeiro. A semente é aquilo lá. Entendeu? Depois eu posso falar sobre o padre Arruda também como grande homem e grande feitor daquela cidade. Você vê, o padre era estrangeiro, era francês, ele não tinha compromisso nenhum. Mas é bem, somando material e mão de obra que ele não tinha, ele teve que especificar para fazer a igreja. Se você olhar, ver aquela igreja, ele tinha o quê? Ele tinha esse empreendimento na cabeça, ele tinha esse projeto na cabeça. E ele tinha a favor dele o quê?
Ele tinha o povo, a motivação, a religiosidade, entendeu? Ele deu um objetivo para aquele povo. Já pensou, aquele povo devia ter uma vida, trabalhava no campo, depois de descansar, não tinha televisão, não tinha energia, não tinha nada. Ele deu uma motivação. Ou até de noite você buscaria no Rio, devia ser um divertimento. Entendeu? E você vê a igreja crescer, imagina a motivação que esse padre deu. Agora, tu imagina o seguinte, na minha reflexão, olha, Fernando, o que eu estiver dizendo aqui, quem quiser discordar, fique à vontade, eu não quero confrontar com ninguém. Eu estou dizendo os meus olhos e a minha interpretação. O salve melhor juízo é o que eu sei dizer, certo? Mas você vê, a personalidade dele devia ser uma personalidade complicada. Porque, em primeiro lugar, ele é um francês. O francês já tem aqui um choque cultural grande, porque o francês é conhecido como arrogante. E ele era fruto de uma família rica. Exatamente. E vir para o interior de Pernambuco, do Brasil, imagine naquela época, né? Exatamente. Outra coisa, e ele devia ser um cara muito exigente, cara. Para você garantir a simetria daquela igreja, para você garantir aquela simetria todinha, aquilo é desmancha aqui, faz ali. E você vê, cara. E, Fernando, vou dizer um negócio, aquela igreja foi modificada. Aquele lado da igreja que dá para o palácio, lá atrás, ali em cima, tinha uma decoração original que foi perturbada. Que eu ainda ali tinha aqueles negócios que vem na frente, aqueles detalhes, daquelas torrezinhas, tinha uns negócios ali que eu não vejo mais, da minha infância, entendeu? Que ali já mexeram naquilo ali. Quando mexeram na sacristia, talvez para ver diocese e tudo. Ampliar. Para ampliar, né? Agora, veja bem, aí a igreja é um negócio interessante. Afogados é uma cidade que tem muita história e pouca memória. Eu estou falando aqui com a memória viva de Afogados da Engazeira. Fernando, e a gente tem uma vida limitada, né? Fernando, eu tomei uns 3 sustos, uns 2 sustos grandes esse ano. Eu estava lá e disse, hoje é aniversário, 30 anos da morte de 30 anos, eu vivi, eu não vi como correu 30 anos. Aí quando eu chego aqui, estou aqui em Recife, 31 anos, 31 de maio, 60 anos que houve aquela revolução militar, o movimento dos militares aí, que eu não sei o que lá. E eu vivi esse tempo, eu me lembro hoje onde eu estava na morte de Aiceno, eu estava passeando num parque lá em Campinas, eu fazia mestrado em Campinas, eu estava lá num parque. E nos 60 anos eu fazia vestibular aqui e passando naquela ponte do Derby, que vai de quartel do Derby, vai para o Clube Internacional e para a Politécnica, eu fazia o cursinho lá. Pô, mas vem cá, foi ontem, eu já estou velho desse jeito aqui, né, cara? Então são esses lapsos que tem que ver, né? Vamos voltar às festas no Acaí. Bom, As recordações dos amigos, como era que vocês se organizavam para irem para Afogados, aqui do Recife, para Afogados? Meu amigo, aí vem bem. A ida para Afogados, de Recife para lá, era aleatória, ok? Trem? Era trem, era em cima de caminhão, no transporte, ok? Porque é o seguinte, o pessoal ia se livrando do colégio e aí o dinheiro curto, às vezes pegava o caminhão vamos supor, o caminhão de seu neto aí, de Zezé Rodrigues lá, né? Pega lá, o caminhão de não sei quem lá, pegava uma carona, né? E às vezes o motorista gostava, ia conversando, ia sozinho, ia de carona, né? Agora, a volta não, a volta era uma coisa solene, era viagem de trem, doutor. A viagem de trem, você ouviu falar dessa viagem de trem? Viajei? Eu sei, mas essa viagem de trem vinha todo mundo num dia só. Pernambuco é um estado comprido, né, leste a oeste, né? E já vinha lá de Salgueiro, os colegas nossos de colégio iam juntando. Agora tu já pensou, juntar essa turma tudinha num trem, né? E aí vê bem o que ia acontecer de bebedeira, de tudo, de brincadeira que ia ter, né? Tinha desfile de modas, tinha muita bebedeira. Aí tem milhões de episódios, daria para passar uns 3 dias de entrevista com você, né? Falando só sobre essa viagem. Era melhor ver todo mundo. E tinha comerciante de Afogados que fazia questão de vir com a gente. Que dia a viagem? Eu vou com vocês, entendeu? Você lembra assim das orquestras que
Faziam as festas em Afogados da Engazeira? A maior a hora, né? Agora, vê bem, nas festas, como eu te falei, eu estudei muito para vestibular. Depois do vestibular, aí eu comecei a frequentar muito o clube lá, entendeu? Aí era eu, vê bem, aí eu como se diz, comecei a ganhar. Eu ganhei muito dinheiro sem ser empregado de ninguém. Eu comecei. Professor, dava aula aqui vizinho da sua casa, tinha um colégio Leão 13, Vigília era professor aqui. Seu Nelson morava aqui pertinho da sua casa, aqui perto da encruzilhada, Rosarinho, Encruzilhada, sabe? O que é que acontece? Vigílio lá me indicava, ele nem dizia que era meu primo, me indicava para a escola de engenharia. Eu morava na escola de engenharia. Quem me conseguiu morar na escola de engenharia, quando eu entrei na foi Zé Arthur. Zé Arthur morou comigo na casa de engenharia. A gente comia e dormia em engenharia. Zé Arthur vai falar. O cara dizia, eu formei em engenharia, meu amigo, vem cá, a gente acordava, dormia, comia, ia para diretório, virava a noite estudando e final de semana dizia a prova lá. Então eu comi e vivi em engenharia, de bandejão e de dormir eu morei dentro de uma casa de estudante de engenharia. Então a dificuldade que você tivesse ali foi o melhor lugar do mundo para uma pessoa fazer engenharia. Você tinha um cara mais adiantado que te dava alguém te dava uma dica, outra coisa, né? Entendeu? Eu comi e vivi em engenharia. Sim, mas eu queria... Continue. Me desculpa te interromper. É sobre as festas. Sobre as festas, teve uma delas que eu fui presidente. Que foi em 69, né? 69 foi um ano muito difícil para mim. Para começar, eu sou acidentado no Rio Grande do Sul. Eu fui fazer um estágio no Rio, fui acidentado. Voltei, eu era diretor do cursinho da engenharia. Eu era um dos diretores que funcionava ali onde era a antiga escola de geologia, que era na Rua do Hospício com Rua do Riachuelo. Ali era um prédio da escola de engenharia, da universidade. A gente invadiu, a gente estava sem espaço lá na escola de engenharia, e ali a gente montou o curso Itomaia, que era um curso que propiciava emprego para o estudante de engenharia, e cursinho, barateava o cursinho. Não existia nada. O Exuda nasceu lá dentro, era de Pedão e Wilson. Eles foram substituídos e o grupo que subiu, eu fui o seguinte do Exuda, né? Pedão e Wilson. Eles fizeram a dissidência de lá, eles quando formaram, montaram o cursinho Exuda. Mas deixa eu te explicar. Aí nesse meio eu chego aqui e disse, olha, estão bolando uma festa de universitário em Afogados, está faltando. Que era uma imitação, quer dizer, existia assim uma ideia que Triunfo tinha uma festa de universitário, de estudante muito grande, parece que era Triunfo que tinha. O CIS São José tinha também, São José do Egito. Aí fundamos lá a Associação Acadêmica de Afogados, AAAI, entendeu? E lá eu fui ali, aí aqui eu estava convalescendo, bicho, de uma cirurgia grande, eu quase que eu morro. E cirurgia, esse braço foi deformado, umas 7 perfurações de intestino, entendeu? Eu chegar aqui e tá aquela confusão, aí eu digo, vamos marcar. Roberto era muito politiqueiro, Roberto era, né? E Roberto com aquele jeito dele, muito amigo meu, andava eu, Roberto e Niltinho. E eu tinha jipe, a gente se cotizava e não ficava em Afogados. Até não gostava assim de paquerar uma menina de Afogados, porque não se comprometer com as famílias, né? A gente ia para Tabira, ia para outra cidade, fugia da cidade. Ia para as festas. Agora nessa daí não. Aí nessa fizemos uma reunião lá, da qual participou o Tonton em Valadares, participou a promotora Claudete? Claudete participou, muita gente foi. Claudete foi representando a turma, os universitários de Caruaru, foi uma turma muito grande, e lá a gente fundou a associação e marcaram essa festa. Eu estava convalescendo e tinha muito contato com a pensão de Rumão, né? Que eu ia comer uma comidinha melhor, eu saí um pouco do banco por causa de Salvina, eu falei que Salvina preparar uma comida para mim, que eu estava... E resultado, a gente tocou essa festa. Eu acredito que naquela ocasião não teve uma festa em Afogados. Primeiro lugar, não tinha dinheiro nenhum. Cheguei lá em Rumão, tinha um cara que fazia flâmula. Naquele tempo, todo mundo tinha bicicleta. E a bicicleta usava uma flâmula. Lembra-se disso? E tinha uma flâmulazinha de bolso. Aí eu mandei o cara lá desenhar qualquer coisa, eu digo, eu quero arrumar dinheiro. Peguei aquelas flâmulas, aí entrou no grupo sua tia Dália. Foi minha grande
decoradora dele, ela fez 2 decorações para o clube, no quintal lá de casa, que era um quintal comprido, ela estendia lá, juntava as meninas tudinho, ajeitando, nós fizemos 2 decorações. Eu, Roberto Nilton, eram professores em Timbaúba, levamos os líderes de Timbaúba para tocar lá, que depois que ele for lá, eles ficaram fazendo um bocado de festa lá, viu? Eles ficaram, passaram um bocado, enquanto eram convidados para a festa lá, e eu fui o presidente. Nessa coisa eu juntei as flamas, com fama juntou uns trocadinhos, falei lá, consegui o mapa do clube, o Beto... Seu Otávio. Seu Otávio, tu viu? Beto era organizado, ele é que tinha o mapa do clube, ele já vendia as mesas antecipadas, para formar dinheiro, para pagar o conjunto e as despesas, vendia as flamas, e naquele tempo tinha um uísque aqui chamado London Tower, que era pior do que Drury's. Era o uísque, meu filho, da época. Aí o que acontece? Eu chegava na escola de engenharia, fulano, me empresta R$1 aí. 1 litro daquele custava 12 mil reais, vamos supor, 10 mil reais. O bicho é 25 bichos, se eu não me engano, né? Me empresta R$1 aí. Um cruzeiro. Um cruzeiro, uma moeda da época. Me dá me dá R$1, bicho. Aí quando ele me dava R$1, no dia seguinte, vem cá, vou te pagar aquele, tu tá nessa lista aqui. Entendeu? Sexta-feira corre, o bicho que desce. Rapaz, aí eu sei que eu vendi esse litro para pagar as flamas, pagar os negócios lá. Roberto fazia isso na medicina e Nilton fazia isso lá na rural, da agronomia. E a gente vai juntando ali, começou a pagar, juntar um dinheirinho, entrou o dinheiro do corra lá. Eu sei que a gente pagou os litros. Coloquei o quê? Não tinha mais campo de futebol em Afogados. Jogaram um tempo. Atrás do clube tinha um terreno, a gente cercou de vários, eu até pensei em nivelar, mas cadê? O desnível é muito grande. Eu tomei um nível emprestado, quando eu olhei, eu digo, cara, que não dá para. Aí vai ser um movimento de terra, era uma obra de terraplenagem, joga na ladeira mesmo. Aí eu cerquei o campo, botei mulher para cobrar, simbolicamente. Aliás, botei gente para pagar o ingresso, para entrar, um ingresso simbólico. E criei o ingresso simbólico da mulher pagar no clube. Ok? Foram 2 dias de festa, uma festa memorável. Entendeu? Sobrou dinheiro dessa festa. Quando Roberto Nogueira faleceu, com o dinheiro dessa festa foi alugado um ônibus para quem quisesse ir de Afogados e ir para o enterro dele lá. Que eu, lamentavelmente, eu não pude ir, eu tinha um compromisso muito sério no dia. Entendeu? Então teve essas festas boas. E aí participei de muitas festas, mas quer dizer, minha vida universitária eu fiquei muito mais por Recife também, já participando da vida social aqui em Recife, né? Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara. Grande homem. O homem que dobrou o tiro do trem, né, Fernando? E veja bem, você precisa entender a história do Brasil. Ele desviou, não foi? Ele dobrou, né? Para desviar, ele teve que dobrar o trem na mão, na munheca. Entendi. Entendeu? Veja bem, o que acontece? O que acontece é o seguinte, lamentavelmente, Fernando, a nossa ferrovia, quer dizer, Pernambuco é um estado comprido. O eixo rodoviário de Pernambuco, certo? Ele desviou, que o trem era para ir no eixo rodoviário. Mas quando você quando você chega em Placas, ele desvia-se. Aí passa naquela cidadezinha antes de Sertânia, digo já o nome dela, né? Passa em Sertânia, aí vai aí ele desvia, né? E volta a se encontrar lá em Serra Talhada. Nesse mesmo você vê que ele faz uma meia-lua lá por cima. Quer dizer, isso, dentro da engenharia um crime, né? Entendeu o que eu quero dizer? Mas para Afogados foi ele. Ó. Se Padre Cascotá plantou aquela árvore ali, foi ele que semeou, foi ele que irrigou aquela planta e fez crescer. Porque de lá para cá, o que fazem aí, muita gente foi, não quero desmerecer de ninguém, mas quer dizer, quem plantou a semente e deu o V0 da cidade, o grande V0 Afogado hoje, deve a esses 2 homens. Inclusive, o padre Carlos é um padre assim, no meu concepção, um padre de catequese. O padre Arruda era um homem político. Você vê que ele é um homem político e de grande importância para a Igreja Católica. Ele hoje, se existisse, ele seria o quê? Ele faria a vez de um lobista da Igreja Católica. Porque enquanto ele foi vivo, não foi, só para ver a influência dele, a força que ele tinha, enquanto ele foi vivo, não foi aprovado o divórcio no Brasil. Certo? Só para você ter ideia, eu era um padre político, a igreja tinha ele politicamente. Tanto que ele só chegou ao título de Monsenhor.
Mas vê bem, ele fez Afogados, pertencia à diocese de Pesqueira. Eu me lembro do bispo de Pesqueira em Afogados, que eu morava na porta da igreja, cada batida ali tinha um significado. E outra coisa, mas eu não quero desviar do padre. Então o padre vai e desvia a ferrovia, que vai passar lá na Coruja, que é a terra dele. Entendeu? Passa a estação da Coruja na terra e volta lá, como nós fizemos, né? Esse padre faz a perenização, ele fez um projeto de perenização no Pajeú. Uma das barragens é Brotas, né? O projeto Batentes do Pajeú, ok? E, em função de chegar a diocese, chegar a diocese lá, vê o ganho que Afogados ganhou. Ganhou a escola normal, ganhou o Banco do Brasil, que você trabalhou lá, certo? Quer dizer, no ensino, na saúde. Hoje Afogados é regional nessas áreas de Detran, de saúde, do Estado e repartições também. Eu digo, sim, Afogados. Agora Afogados perdeu muito território, né? Na minha imaginação, eu usando uma linguagem... Guaraci, Itabira... Não, Afogados é um município muito pequeno. Ele tem 20 por 20. Você vai para um lugar, é 20 quilômetros. Ele para no meio, né? Guaraci, 20 quilômetros. É 20. Então, vamos supor, Afogados a gente pode resumir que é um retângulo de 20 por 20, em números redondos, né? Ok? Falando assim, no grosso modo. E eu digo que é a mais progressista da região. Mas lógico, vê bem, mas por quê? Quem plantou a semente? E provavelmente, vê a força que a Rua da Câmara tinha no Vaticano, que ele também era militar, né? Fernando? Então você vê, a força dele era na Igreja Católica, a Igreja Católica é muito forte. Ele leva a diocese para fora. Como é que eu vou levar naquele tempo uma diocese para uma curritela daquela, concorrendo com Arco Verde, com Serra Talhada, que cresceu, né? Que estava no eixo rodoviário, cresceu mais, né? Entendeu? Quer dizer, então o Arruda Câmara e tal. Em agosto do ano passado eu me encontrei com uma deputada, né? Ocasionalmente uma pessoa muito assim, bem modesta, né? Ela é federal pelo Rio, que ela é filha de Nelson Carneiro, né? E a gente estava lá num simpósio de mineração, lá em Goiânia, Goiás, e no intervalo ela sobrou, né? Num cafezinho assim, que ela deve fazer alguma coisa para a mineração, deve estar ligada ao setor mineral, defende os interesses da mineração, provavelmente está ligada a algum grupo. Ela sobrou, eu vi falar o nome dela, Carneiro, me diga o seguinte, a senhora é filha de Nelson Carneiro? Sou. Eu digo, eu tenho um negócio, eu sou um matuto lá do sertão de Pernambuco, e eu tenho um negócio para falar com você. Ela carioca, né? Eu disse o seguinte, a senhora conheceu a Arruda Câmara? Disse, o pai da Arruda não saía lá de casa. Quer dizer, ele era amigo pessoal, e ele sempre foi, e é tanto que no dia que foi aprovado o divórcio, 70... Já tinha morrido já. Ele tinha morrido, mas Nelson Carneiro faz uma homenagem a ele, entendeu? Faz, né? Tá nos anais do Congresso. Quando Nelson só conseguiu aprovar a lei do divórcio no Brasil depois que o padre morreu, né? Aí ela disse, o padre, eu era criança, ele almoçava lá em casa dela, que era tudo no Rio, né? Entendeu? E aí eu falei, ela disse, o padre não saía lá de casa, eu conhecia a figura e tal, gente muito... Eu queria abordar algumas coisas assim, para a pessoa valorizar a cidade. Primeiro, o Pajeú. O que era o Pajeú? O Pajeú era um parque de diversão, era a fonte de água da cidade. Nós tínhamos 2 tipos de cacimbas lá. Uma cacimba que era cercada, que servia de abastecimento para a cidade, tá certo? Para as águas, como se diz, de lavar roupa, tomar banho e tal. E tinha cacimbas abertas que não eram cercadas, né? Essas tinham até uma espécie de um dono que vendiam água lá e aquilo ali era cheio, aquela rua ali era todo cheio, era jumento com ancoretas, animais, era carroças com tonéis emendados, tal, né? E tinha as abertas que era para a sedentação dos animais, né? Aí tinha lá os animais que tinha que cercar a nossa da população, tinha gente que cercava e cobrava uma taxinha por aquela água. A água era cara. Eu fui criado no tempo, minha mãe me dava 2 copos d'água, um para lavar a cara e outro para escovar o dente.
Porque a água você tinha que subir, não tinha bomba, o cara chegava e ainda tinha que subir a escadinha, que o banheiro era lá atrás, para encher a caixa d'água, tá certo? Então você abriu o chuveiro, molhava ali, a água era caro para levar lá. Era banho de lapada. Banho de lapada. Você não se enxugava ali, e ligeiro. Quer dizer, hoje em dia, Fernando, eu chego lá num clube, um negócio daquele, está um bocado de banheiros lá, de sanitários, e você vê vazamento de capaz no semiárido um negócio desse. Segundo lugar, o nosso lixo era lixo orgânico. Né? Tinha um dia desse que eu estava fazendo uma reflexão, eu digo, já pensou, se na minha infância eu tivesse uma garrafa de Coca-Cola, um vasilhame de Coca-Cola, de plástico, eu era o mais feliz do mundo, porque a gente pegava as garrafas, quebrava o fundo da garrafa de vidro, para pegar peixinho quando o rio ficava apiado, botava farinha. Eu digo, e era uma mão de obra quebrar aquilo, e menina levava corte, né, e emendava um cordão e botava álcool e querosene, sei lá, para partir o fundo da garrafa certinho, né? E para pegar a piadinha. Eu digo, mas também se tivesse o plástico afogado, o meio ambiente é aquilo que tem hoje de plástico. Então o nosso lixo era orgânico. A sobra de coisa, a grande maioria, era para a criação de porcos, que era ali perto do cemitério. Todo mundo tinha a maioria da população tinha lá um chiqueirinho de porco toda tarde esfriava. Arthur Padilha, né? Por trás da igreja presbiteriana. Por ali. Aquela subida ali era cheia, era uma porcaria só, viu? É a porcaria só. Agora, eu não sei por que era ali, eu acho que tinha algum estudo do vento, viu, Fernando? Do vento, que não vinha nenhum cheiro para a cidade, né? É um ambiente aberto ali, né? Bom, então eu falei sobre o rio, falei sobre o lixo, né? O lixo era orgânico. Lembra-te do nome de um lixeiro de Afogado da Engazeira? Não lembro, você fala no negócio. Eu tenho, me falha a memória no momento. Eu sei que passava o sininho balançando. E outra coisa, eu quero falar também o seguinte, o padre Carlos Cotar, ele também traça o embrião da cidade, do centro. Ali entre a frente da prefeitura, que não existia prefeitura, e ali o fundo da igreja, que não existia igreja, ali me falam que ali tinha uma rua de casa, como se fosse fechar o quadro. Entendeu? Você tem um mapa antigo seu, que eu não sei se eu observei isso. Você 1870 e alguma coisa, mais ou menos isso. Ali tinha um fechamentozinho. Isso é o que me passaram. Tudo que eu estou falando, Fernando, que eu falar assim, é motivo de pesquisa para as novas gerações, ok? Perfeito. Eu queria falar também um pouco sobre a duração da rede ferroviária, porque a rede ferroviária não deu nem 20 anos, eu me lembro que em 54 tal, chega lá, Luiz escolhia aquele negócio todinho, e em 70, e 16 anos depois, acabou a rede, cara. Quer dizer, um negócio que é para demorar 50, 60 anos, uma obra pública de engenharia dessa, uma obra de infraestrutura forte dessa, não demorou nada, entendeu? E agora, quando fizer a nova, lógico que não vai passar para Afogado, que não vai cometer com o erro proposital que o padre fez, né? Entendeu? E outra coisa, só de curiosidade, você vinha de Afogados, quando você chegava de Caruaru para cá, é como se você estivesse, mesmo no trem, como se você estivesse entrando no asfalto. Sabe por quê? A gente vinha lá num poeirão violento, quando chegava de Caruaru para cá, a linha de ferro era rasteada com concreto. Aí a poeira já diminuía muito. Verdade. Entendeu? Então, basicamente, a influência do padre no traçado da cidade, a influência de Zé Humberto. Uma vez eu conversando com Zé Humberto, como é que aquela que é Paulo Guerra, naquela dali, o prefeito do Val chamou o Zé Humberto Pescarra, ó, dá um alinhamento a essa rua, que é a rua atrás de sua casa. Então, onde tiver muro, e o cara não puder construir, você faz uma moldura. Então tinha um bocado de casa ali que tinha moldura, tinha um muro, aí não tinha construção. Aí fazia uma moldura de uma janela, não sei se você lembra disso ou presenciou isso, eu já lhe falo. Tinha moldura. Eu acredito no Cartão Estrela tinha muro. Tinha um muro e tinha uma moldura, imitando uma janela, fechada de tijolo, mas tinha uma moldura. Isso era o Duval para dar uma apresentação à cidade, né? Tem ele, Zé Humberto, e aquelas ruas existentes. Não, eu fiz aquele projeto que você fez ali onde é o antigo. Eu queria botar fundo com fundo dos quintais, porque para facilitar a coleta do lixo. Eu disse, mas a rua você deixou pequena, porque a carroça do lixo era pequena. Fernando, eu
eu tinha muita coisa para falar, mas aí fica, ou por outra oportunidade, eu acho que cessou, viu? Não cessou meus conhecimentos. Olha, eu tenho uma mensagem para deixar para a juventude. A minha mensagem para a juventude é o seguinte: existe, e tem uma organização internacional chamada OCDE, que ela diz que a pessoa tem que... o mundo está crescendo. Emprego, você vai ter emprego se for qualificado. Então tem uma organização internacional que diz que você tem que saber 4 línguas. Sua língua pátria, português. Uma língua estrangeira, é inglês. Até o chinês já viu que, mesmo que eles ultrapassem, é inglês. Uma linguagem matemática. Você não precisa ser dono, mas saber fazer as operações bonitinho, né, fazer. E a linguagem da informática. Entendeu? Então, que os jovens se fiquem... E uma ensina a outra. Você começa a mexer com o computador, vem inglês, vem isso, vem aquilo. Até o médico hoje, noções de matemática você tem. Então, que eles se mantenham nessa. Para os velhos, eu tenho uma mensagem. É o seguinte: o cara se aposentava antigamente, né, a gente vivia na sociedade industrial, quando eu me aposentar, não quero mais trabalhar, vou viajar, se ele tivesse dinheiro, né? Hoje em dia é o seguinte: você tem um tripé, aposentou, fazer tarefas agradáveis. Isso que você faz isso aí com amor, que eu sei. Sem amor, você está ganhando o quê nisso aqui? Você é um cara que é irreconhecido, como que diz, financeiramente. A sua força vem do seu interior, entendeu? Então você fazer coisas agradáveis como você está fazendo, não é viajar. Viajar é um lazer, assistir filme, isso que você está fazendo, mexer com fotografia, não existe fotografia, imagem hoje, né? Isso você está fazendo, e fazer tarefas agradáveis, lazer, e procurar manter-se informado, que é que você tem. Não vai ter, então um bocado de velho, deu no Diário de Pernambuco, não sei, meu amigo, eu já estou sabendo isso há muito tempo. Você não vai falar nem com seu neto, rapaz. Fernando, um prazer participar desse encontro, repetindo, 9 de abril de 2024. Eu vejo 2 afogados. Existe afogado da minha infância, existe afogados prósperos do jeito que está. Eu não posso exigir que Afogado seja o que eu esteja. Então, quer dizer, quando eu vou para Afogado, lógico que eu estou perdendo minha referência, mas estou vendo uma semente que cresceu a partir de Padre Carlos Cotá, que plantou uma árvore, alguém que irrigou, fez ela crescer, e alguém, e o pessoal que vem depois, né, que lógico que está trabalhando, enfim, que talvez um pomar em torno dessa árvore melhore que esse pomar seja afogado. Eu agradeço a Afogado, devo tudo a Afogado da minha infância, Afogado da Engazeira. Foi a melhor infância do mundo, nenhum. E eu brinco que Afogado é o quê? É a capital do mundo, mas é do meu mundo, da minha infância, né? Então eu chegava na Unicamp, eu falava, o mundo. É a capital do mundo, rapaz. Aí eu quero ir lá, não, mas não é você chegar lá. Então eu tenho um agradecimento a você por ter me dado essa oportunidade de homenagear, eu queria fazer, não é homenagear, de esclarecer minha cidade e agradecer o que ela me deu na minha infância, em termos de formação social, profissional, como cidadão, como tudo, né? Sou muito grato a Afogados e a você pela oportunidade. Petan, nós só temos a agradecer, nós afogadenses temos a agradecer pela sua participação, que é de muito valor, porque você é um afogadense, sua mãe, sua avó, somos todos afogadenses e nós agradecemos. Forte abraço, amigo, e até a próxima. Forte abraço, até a próxima, um abraço nos conterrâneos aí, viu?